Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar aí a semana. Essas atividades, essa proposta que eu coloco para vocês hoje, ela, na verdade, ela serve também para o EJA. Vou colocar tudo junto porque a ideia é a mesma. Então, tanto para o segundo A, segundo B e o segundo termo C, que são minhas salas. E essa ideia que eu vou colocar para vocês, ela é um pouco diferente. Nós vamos trabalhar o romantismo de novo, o ultrarromantismo, vamos trabalhar realismo e vamos trabalhar umas outras coisas que a gente não tinha falado ainda, que é o simbolismo e o parnasianismo. Porém, nós vamos trabalhar com o século XIX e nós vamos trabalhar com a ideia de valores. É claro que os valores, os direitos humanos e os valores da época refletiam na poesia, refletiam no teatro da época, em todas as movimentações artísticas. Então, por isso que a gente vai falar um pouquinho disso. Então, nós vamos falar da primeira metade aí do século XIX. E na primeira metade do século XIX a gente tem o romantismo e o ultrarromantismo, que a gente já falou. Então eu vou falar bem rápido aí, né? Quais são as características? Retomando aí, tem outras, mas as mais importantes, vamos assim dizer: espírito idealista e sonhador, idealização da mulher, individualismo, nacionalismo, retomada do passado histórico. Aí então a gente vai para o indianismo aqui no Brasil, tá? E a valorização da liberdade, e bem como, quando eu falo da vertente do ultrarromantismo, além de tudo isso, ela ainda também tem uma fuga da realidade, né, que é o escapismo. A gente não tinha falado essa palavra, mas escapismo, quando eu fico sonhando com as coisas e fujo da minha realidade, né? Fico imaginando como as coisas poderiam ser. Então tem alguns livros que falam sobre isso. E o saudosismo, lembrando do passado. Então, são fugas da realidade, que era justamente porque eles sofriam muito, né, nesse ultrarromantismo. Então, relacionado principalmente aí com a infância e o passado. E o pessimismo constante, que é parte aí do ultrarromantismo. Então, que valores e direitos humanos a literatura cultivava no romantismo? Se a gente for analisar os textos e for analisar o contexto histórico, que a gente já viu isso daí nas outras aulas, nós vamos ver que os valores, aqueles vão se destacar como existenciais e espirituais. O que significa isso? Existenciais, eles são relacionados com o nosso eu interior. Eu quero saber de onde eu veio, de onde eu vim, por que eu estou aqui nesse mundo, o amor que eu sinto por outras pessoas, pelo ser humano. Então, uma coisa bem espiritual também, relacionada com Deus, relacionada com amor, com sentimentos. Então, são valores existenciais e espirituais no geral. Eu posso ter algumas coisas dentro dos meus textos que me remetam a outras ideias? Posso, mas no geral o mais forte vai ser sobre isso. Então, tinha religiosidade? Tinha, porque tinha a parte espiritual ligada, né? Confiança e amor a Deus. Então aí eu separei algumas frases. Então vamos ver aí, ó. Um guerreiro só pede proteção a Deus e às suas armas. Não carece que o defendam os velhos e as mulheres. Então é o amado lá da Iracema, lá do José de Alencar, que ele diz isso. Então ele só pede proteção a Deus e às suas armas. Então assim, ele tinha confiança em Deus, ainda tinha esse sentimento ainda de religiosidade. E aqui também do José de Alencar, que na época ele escreveu muitos livros, né? O livro Senhora, que é um dos meus preferidos, que ela fala: não se assassina assim um coração que Deus criou para amar, incutindo-lhe a descrença e o ódio. E eu acho essa frase maravilhosa, tá? Da Senhora José de Alencar, né? Então, assim, a gente tem um coração que Deus criou para amar e as pessoas querem tirar isso da gente, né? Então, isso aí tudo do romantismo, né? No caso dela não era ultrarromantismo, era romantismo mesmo. Então a história é boa e ela termina com um final feliz, então vocês podem ler se quem não gosta de finais trágicos. Eu já tô dando uma de spoiler. O amor à pátria e à natureza, isso a gente viu muito, né,
Então, questões existenciais, né? O eu como um indivíduo, né? A natureza, que é onde eu tô ligado, e a pátria, onde eu tô ligada também, né? O lugar onde eu nasci. Então, a gente vai ver aqui, ó, no José de Alencar de novo aí, Iracema, verdes mares bravios da minha terra natal, onde canta a jandaia de frondes da carnaúba, verdes mares que brilhais como a líquida esmeralda aos raios do sol nascente, perlongando as alvas praias ensombradas de coqueiros. Então tá falando aí da terra natal, que ela é maravilhosa, a natureza é linda, né? E aqui também do Guarani, também do José de Alencar, que, como eu falei, foi um dos maiores autores do romantismo. As altas montanhas, as nuvens, as catadupas, que eu não sei o que é isso, eu preciso confirmar no dicionário, me perdoem, tá? Os grandes rios, as árvores seculares serviam de trono, né? Então aí, todo que ele vai falando aí do esplendor aí da natureza, né? Então, tudo isso daí relacionado com amor à natureza realmente. Também o amor do homem, da mulher, que é o amor verdadeiro e fiel. Então, assim, se o cara gostava da Iracema, ele gostava até a morte, né? Se gostava, a senhora gostava do cara, ia gostar não esqueci o nome dele lá, até a morte. Então, era um amor que podia ser platônico ou não. Poderia ser um cara, uma pessoa que você não ia ver, não ia ficar com ela, ia sofrer muito, e no ultrarromantismo aí realmente tem o amor platônico e tem o amor que no final vai dar tudo certo, tá? Ou é o amor verdadeiro e no fim acaba acontecendo alguma tragédia. Mas tem o amor que não é correspondido e o amor correspondido. Mas em todos os casos, ele tem o amor que é muito forte e que é muito verdadeiro, tá? Então aqui eu coloquei um do ultrarromantismo, que é do Werther, né? O jovem Werther, que é um livro que eu já tinha falado um pouco para vocês, e a paixão que tinha por ela, o amigo dele contando, né? E a paixão que tinha por ela, que ele cultivou, ocultou, revelou, deixou-o louco. Então, assim, ele cultivou todo aquele amor que não era exatamente correspondido. Ele ocultou isso e depois no final ele revelou, né? Com o final trágico dele lá, tá? Então, também tem um sentimento muito forte de liberdade. A gente vê isso também nos livros falando dos índios. A gente vê muito isso, mas não sei de novo nem Iracema, né, nem outro livro de índio, porque também tem, vamos citar um outro autor aqui, o Bernardo Guimarães, e a escrava Isaura. Quem que não assistiu a novela da escrava Isaura? Ela foi gravada uma vez, repassada não sei quantas vezes, passou em não sei quantos países, até na China, na Rússia, lá eles assistiram a escrava Isaura. E nós temos que entender que depois ela foi regravada e a história ela mudou. Quando ela foi regravada, ela mudou um pouco. Na verdade, a primeira história gravada, ela não era totalmente fiel ao livro, a segunda era mais fiel ao livro. E aí ele fala essa frase: o coração é livre, ninguém pode escravizá-lo, nem o próprio dono. Então, durante todo o livro, você vai ver frases, essa é até mais bonita, mas tem muitas frases sobre a questão de liberdade, né? E também nós vamos falar, agora que nós falamos já do romantismo e ultrarromantismo, na segunda metade do século XIX, nós temos aí o realismo, o naturalismo. Eu não falei muito do naturalismo, mas a gente vai falar um pouquinho mais dele justamente por isso agora, tá? Então, o realismo, ele tem as principais características aqui, que é a crítica social, linguagem popular, objetivismo, tramas psicológicas. Então, tudo não tem nada de romântico, né? Vamos ver a vida real, como que ela funciona, todos os problemas. Aí tem a valorização dos personagens inspirados na realidade. Então, você vai ver pessoas que agem da forma mais natural possível, né? Ou não também, porque depois a gente vai ver lá no naturalismo um pouquinho de exagero. E tem a crítica social, tem a visão irônica da realidade, tá? E também, bem como também tem essas outras características,
que são da vertente naturalista. Ela tem tudo isso, o naturalismo ele tem tudo isso do realismo, só que ele tem uma visão mais determinista do ser humano. A gente já falou de determinismo, ou seja, é aquela síndrome as Gabrielas que me perdoem, mas a gente chamava isso de síndrome da Gabriela, que tinha uma musiquinha que falava, eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre é assim, Gabriela, né? Eu não sei cantar nada, tô péssima, tô estragando até mais ainda o vídeo. Mas essa ideia de que eu não consigo mudar a minha natureza humana, então se eu nasci ruim, eu vou ser ruim. Se eu nasci, sei lá, todo mundo falava que eu era burro, não existe isso, mas você fala tudo que eu era burro, eu não vou conseguir nunca ser uma pessoa inteligente. Se eu nasci pobre, eu nunca vou ser rico. Então o determinismo, ele ficou muito forte nessa vertente naturalista, e eu posso dizer que eu não gosto muito, inclusive, da vertente naturalista, porque ela mostra o ser humano como alguém que é errado, aquelas pessoas que eles acham erradas e que nunca vão se consertar, e esse mundo que nunca vai mudar, tá? Eu sei que muitas coisas às vezes não mudam, mas eu não acredito nisso, tá? Então, o ser humano é uma visão determinista do ser humano patológico. O que é patológico? Doente, com desequilíbrio emocional, com um desequilíbrio moral também, tá? Eu não coloquei aqui, mas também pode ser um desequilíbrio moral. Então ela faz coisas erradas, sai por aí, sai com um monte de gente, naquela época, né? Então a gente vai ver no livro do Cortiço que todo mundo fazia umas coisinhas assim, tava aparecendo nas novelas de certa emissora aí que eu não vou citar. Aí o que acontece? Para a época, assim, era um pouco chocante também, né? Hoje a gente já tem outra visão do mundo. Então, essa ideia que o ser humano que nasceu lá no cortiço nunca ia mudar, aquele ser humano nunca ia melhorar a vida dele, né? A tendência era a tragédia, tá? Então, dentro de uma sociedade marginalizada. E dentro de tudo isso tinha muita sensualidade e erotismo, certo? Então, e quais seriam os valores aí do realismo, né? Em questão de direitos humanos, né? E valores e direitos humanos aí, qual que a literatura cultivava? Aqui a diferença é que o romantismo, né? Diferente do romantismo, nós podemos notar valores materiais e sociais. Então lá a gente tinha valores espirituais, né? E de existência. Aqui a gente não vai se preocupar tanto com a existência, a gente vai se preocupar com a relação da pessoa e do meio. Nós vamos nos preocupar com ter dinheiro, não ter dinheiro, né? Ser bonito ou não ser bonito, né? A aparência importava muito. Então era o naturalismo. Aqui tem eu coloquei aqui uma opinião, né? De um site que ele coloca aqui, ó, o naturalismo mostrava o homem de uma maneira mais animalesca, instintiva e inconsequente, mesmo em meio social, considerando a hereditariedade. Ou seja, se eu nasci daquele jeito, se na minha família todo mundo é assim, eu não vou mudar. Tá? E o meio em que vive. Então, se eu nasci no cortiço, eu vou viver no cortiço, eu vou ter essa vida, eu não tenho como mudar. Então, tais características aí são justificativas, né, tornando meros fatos impossíveis a mudança. Então, isso é bem no naturalismo. Então, ele era mais do que realismo. É tipo assim, não tem como mudar a situação dessa gente. Como que a gente refletia isso, né, nos valores materiais e sociais? Então, a gente vai ter aí, no materialismo, muitas vezes a gente tem o conformismo, né? Poxa, se eu sou pobre, não vai ter jeito mesmo. Se eu sou, né, se eu não consigo fazer uma faculdade, não vai ter jeito. Então, aqui a gente vai ver no livro O Cortiço, neste mundo uma criatura a tudo se acostuma, tá? E no mesmo livro aí do Aloysio de Azevedo, cada estação da vida é uma edição que corrige a anterior e que será corrigida também até a edição definitiva. Então, assim, a pessoa vai mudando, vai se corrigindo para quê? Né?
até que a definitiva que o editor dá de graça aos vermes, ou seja, você tenta melhorar, mas no final todo mundo vai pro caixão, vai morrer, né? Então assim, não tinha muito, era conformismo mesmo, tá? Então não adianta mudar, porque vai todo mundo pro caixão, vai todo mundo morrer mesmo, né? Tinha muita questão estética, tinha, né? Falando do materialismo, se importava com a beleza. Então aqui, ó, no Cortiço, ele fala assim: por que é que uma mulher bonita olha muitas vezes no espelho? Aí ele fala mais algumas outras coisas, depois ele fala: porque isso lhe dá certa superioridade. Então, mostrando que a mulher, ela se aproveitava da beleza dela para conquistar e ganhar as coisas que ela queria também, tá? E aí, na Capitu aqui, que é do Machado de Assis, do livro Dom Casmurro, eu coloquei essa parte, não por causa de ele estar falando da Capitu e da aparência dela, mas eu grifei algumas partes que ele fala que ela ficava dentro de um vestido de chita, sapatos de duraque rasos e velhos. Então aí ele estava mostrando a situação financeira dela, e ela é meio que condenada, recriminada por isso no livro, porque achavam que ela estava ficando com ele, com o Bentinho, com a intenção de ficar com alguém que tinha dinheiro, né? Então que ela era uma interesseira. Então aí a gente vai ver isso daí. Então a gente viu aqui que a diferença que mudou realmente todos os valores, né? Os direitos, direito de liberdade, essas coisas todas, teve uma certa mudança do que eles passaram, do que eles viveram e os valores que eles adquiriram. Aí no finalzinho, nos fins aí do século XIX, qual foi a promoção de valores humanos, né? Então, teve aí dois movimentos que a gente não tinha falado ainda. Um é o simbolismo e outro é o parnasianismo. O simbolismo é o quê? Esses dois movimentos foram na poesia, eles não foram em livros, eles foram na poesia, tá? Simbolismo e parnasianismo. Então, o simbolismo ele se caracteriza por uma linguagem abstrata e meditativa, né? Então, flertando continuamente com o misticismo e a religiosidade. Então, aqui é colocada a religiosidade, não a religiosidade só do cristianismo, tá? Todo tipo de misticismo e religiosidade entrava nesse tipo de poesia, né? E os temas preferidos estavam o mistério da morte, dos sonhos, tá? Era um teor subjetivo e metafísico. Metafísico, aquela experimentação do homem com o meio, com as plantas, com a natureza, com tudo que ele toca, o que ele cheira, né? Então esse é o metafísico. Então ele tentou resgatar os valores esquecidos do romantismo, porque você estava vivendo o realismo, o momento do realismo, e aí alguns autores quiseram resgatar na poesia aqueles valores do romantismo, né? Então a parte mais espiritual mesmo, certo? E essa poesia, ela tinha muita sonoridade, perto da musicalidade. Então eles usavam muita aliteração, a gente não vai falar agora que não vai dar tempo, é muita coisa, tá? Então eles usavam muitas figuras de linguagem para poder fazer aí tem um quadro que ele não abriu aqui, que é os quadros o simbolismo. Ele não foi só na poesia, na literatura foi só na poesia, mas ele também foi no meio artístico, então ele teve criações artísticas, quadros também, e, né, tem essa Noite Estrelada que não abriu aqui, né? É uma obra simbolista do Van Gogh, tá? Então aqui eu mostrei aqui uma das obras que eu gosto mais do simbolismo, que é do Alfonso de Guimarães, que foi um dos grandes autores, que ele fala aqui da Ismália, né? Quando Ismália enlouqueceu, pôs-se na torre a sonhar. Viu uma lua no céu, viu outra lua no mar. No sonho em que se perdeu, banhou-se toda em luar. Queria subir ao céu, queria descer ao mar. E no desvario seu, na torre pôs-se a cantar. Estava longe do céu, estava longe do mar. E como um anjo pendeu as asas para voar. Queria a lua no céu, queria a lua do mar. Queria a lua do céu, queria a lua do mar. As asas que Deus lhe deu ruflaram, quer dizer, fizeram aquele barulho, né, da asa, ruflaram de par em par. Sua alma subiu ao céu, seu corpo desceu ao mar.
Então, essa poesia, ela tem um pouco de mistério, ela tem um pouco de misticismo. Por quê? Porque a Ismália, ela chega num ponto alto que ela pode ver tanto o mar quanto o céu. E ela, na loucura dela, ela imagina que ela pode voar, né? E ela pula. Então, é essa a ideia. Quer dizer, se você exatamente pensar nesse poema, então ela teve o par de asas que deu para voar para o céu a alma dela, né? Mas o corpo desceu para o mar. Então, ela é um pouco trágico. Aí a gente vai colocar até que é puxado para o ultrarromantismo isso daí, tá? Na sonoridade, então aqui eu coloquei um texto aqui, né? Ó formas alvas brancas, formas claras, de luares, de neves, de neblinas, ó formas vagas, fluídas, cristalinas, incenso de turíbulos de aras. Então, ele vai trocando, misturando assim o som das palavras, né? E esse daí do simbolismo, se vocês quiserem depois pesquisar os quadros do simbolismo, são bem interessantes também, certo? São bonitos também, né? Aí você vai ter agora o parnasianismo, que ele também foi ao mesmo tempo praticamente que o simbolismo, só que ele tinha uma ideia totalmente diferente. Ele tinha uma ideia totalmente... Qual que era o valor que ele dava para a poesia? Os valores humanos, os valores materiais e estéticos. Então, ele falava sobre forma e beleza. Então, vamos ver aqui, ó. Por exemplo, você imagina que isso aqui é um vaso, né? Um vaso chinês. E aí o cara olhava para o vaso e ele queria descrever a beleza do vaso, né? Então, depois nós vamos ver lá uma poesia que o cara escreve, né? O autor escreve aí sobre a... então, nesses valores, a pureza intocável da mulher. Então, não existia aquela coisa de amor. É claro que depois, no final, eles acabaram misturando um pouco essa ideia, porque você ser só objetivo, só falar, que lindo, olha as belezas disso, olha as formas daquilo, chega uma hora que fica muito vazio. E eles, os parnasianos, né, eles foram criticados grandemente por alguns autores justamente por isso, porque eles davam valor a coisas muito materiais. Então, por exemplo, impureza intocável da mulher. E envolvia tua virgindade de teu pudor na tua cândida armadura. Foges o amor, guardando a castidade. Então, assim, é como se eu tivesse uma beleza que ficasse lá e fosse intocada. Então, a palavra amor não tinha nada a ver com isso, tá? A parte estética, então eu coloco um trechinho do vaso chinês. Estranho mimo aquele vaso, viu casualmente uma vez de um perfumado contador sobre o mármore, que é o mármore, né? Luzidio, entre um leque e o começo de um bordado, e aí é o vaso chinês. Quando eu falo de estética, é porque eles cultuavam a estética, né, do poema. O poema, hoje em dia você pode ver poemas que não tem rimas, né, poemas que eles não têm uma métrica, ou seja, tem que colocar todas as palavras certinhas dentro de então são não sei quantas sílabas em cada, não, antigamente eles faziam uma contagem só que tinha que ser tão perfeita. Os parnasianos, eles eram tipo assim, nós somos a elite dos poetas, então nós não falamos sobre amor, nós falamos só sobre a forma, sobre a beleza, sobre o Monte Parnaso, que eles queriam falar da antiguidade, né? E eles davam importância à métrica, às rimas ricas, então era uma poesia bem elitista. Aquele que não conseguia fazer isso não entrava para o hall de poetas do parnasianismo, e é por isso que eles acabaram em decadência e no final foram até satirizados, tá? E por último, a literatura contemporânea, ela é uma colcha de retalhos, então a gente falou dessas todas essas partes, né? Então, do romantismo junto com
romantismo, realismo com o naturalismo, falamos do simbolismo e do parnasianismo. E essas ideias todas, esses valores, eles vieram para a nossa contemporaneidade, ou seja, o que é contemporâneo, o que é da nossa época, o que é recente, o que é de hoje, tá? Então, a literatura contemporânea é uma coxa de retalhos, né, que eu coloquei aqui, contando em pedaços partes dos ensinamentos das escolas literárias. Então, tudo que foi falado, foi aprendido, vamos fazer desse jeito, vamos fazer daquele, não, agora vamos fazer desse. Hoje a gente pode fazer de todas as maneiras, existem vários tipos. Eu não separei em poesia, porque hoje, por mais que a gente goste de poesia, a gente não conhece muitos grandes autores. Eu conheço alguns, mas vocês não estão muito habituados. Então, eu quis mostrar, como a gente está falando de contemporâneo, dos tempos atuais, né? Então, nós vamos falar aqui, ó, né, do século XX, aí nós passamos por um movimento importantíssimo que foi o modernismo, que a gente ainda não vai falar, porque isso é só no terceiro ano, tá? Então, muitas dessas convicções artísticas que tinham no século XIX, elas mudaram muito no século XX e XXI. Mesmo assim, a gente ainda guardou alguns valores, né? Então, a gente ainda fala de beleza, de estética, sim. Eu coloquei aqui, tem uma música aí que chama Pele, não sei se é o grupo, né? O Pele Morena, que é Fly. Olhos castanhos, pele morena, essa menina rouba a cena. Tô encantado, apaixonado, ela vai me dar problema. Então, ainda se fala da beleza estética, né, da pessoa. Tem sonoridade? Tem. A gente viu a sonoridade lá do texto e hoje, quando você vai falar, por exemplo, até do rap, principalmente, né, a gente fala e ele tem muita sonoridade, né, que ele junta muitas palavras que combinam o som, então fica bem gostoso de se ouvir. Então, aí, negro drama, cabelo crespo e pele escura, ferida, chaga, procura a cura, procura da cura. Então, tá vendo? Ele junta palavras que se parecem para dar uma sonoridade. Então, isso veio para nós, do simbolismo, veio aqui e o rap faz muito isso. E o conformismo, será que a gente ainda trabalha com o conformismo? Quem escuta música sertaneja vai saber que eu tô falando verdade, né? Eu coloquei um trechinho aqui de uma música do Luan Santana, tem para todos os gostos os trechos que eu coloquei, né? Tudo que você quiser. Então, tem dias que eu acordo pensando em você, em fração de segundos vejo o mundo desabar, e aí que cai a ficha que eu não vou te ver. Será que esse vazio um dia vai me abandonar? Então ele tá lá, ele não tá querendo mudar, ele tá querendo ficar lá no grande amor dele, sofrendo por isso, né? Religiosidade, a gente tem isso hoje também, isso também há muitos anos, né? Também sempre aconteceu isso de ainda se manter a religiosidade. Então a gente tem, eu coloquei o hino da Vitória da Cassiane, que muita gente conhece, né? Mesmo quem não gosta de música gospel, né? Quando eu estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame esse homem com fé, né? Só ele abre o mar, não tenha medo, irmão. Se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar, né? E você vai entoar o hino da vitória. Então aí tá falando de fé, tá falando de Deus, então ainda continuou ainda aquela história ainda da religiosidade. E liberdade, a gente ainda canta músicas e escreve coisas e faz filmes com ideias sobre liberdade. Sim, eu separei uma aqui que é bem legal, que é da Negrali, né? É Negra Livre, da Negrali. Então, sou negra livre, cheguei aqui a pé para destoar, para dissolver, para despertar, para dizer. Está na cara a cor, na sombra das imagens, em tudo o que supor, nos contos, nas miragens, a minha linda voz. Então, aí a voz da liberdade, né? Então, assim, é uma ideia bem legal. Então, você está vendo que tudo isso que foi construído ao longo do século XIX, principalmente, ele ainda existe aqui nos nossos conceitos, nas nossas ideias. E como atividade para vocês, eu gostaria que vocês encontrassem aí pelo menos 3 músicas, pode ser música, pode ser poesia, né, algum texto que vocês consigam encontrar, que faz parte da literatura, né, tudo isso é literatura, contemporâneos, ou seja, de hoje em dia, que tragam esses valores do século XIX. Então, você vai olhar lá todos os valores que eu falei e vai tentar encontrar
pelo menos 3. Quero colocar mais? Pode colocar mais, tá bom? Então, por hoje é só isso daí, são todas as aulas da semana e seria só isso mesmo. Um grande abraço e uma boa semana para todos. Tchau, tchau.